Bom dia, meu amigo, minha amiga. Hoje nós vamos dar continuidade à análise daquele versículo de Provérbios 22:6 que diz, né? Ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. No vídeo anterior nós falamos sobre a palavra que foi usada como ensino, instrução, e hoje nós vamos falar sobre caminho. O pastor Charles Swindoll, ele observou o seguinte: a palavra que é utilizada como caminho, em Provérbios 22:6, é a palavra Derek, que só aparece em outro momento, em Provérbios 30:18-19, que diz assim: há três coisas que são maravilhosas demais para mim. Sim, há quatro que não entendo: o caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem com uma donzela. O, o autor desse provérbio, ele parecia ser uma pessoa que estava observando a vida e percebeu que, observando o navio no mar, a cobra se rastejando e a águia no céu, ele não tinha ideia de que para que caminho que ela iria. Era algo que ele não conseguir prever o que iria acontecer. E isso é bem interessante, porque quando a gente volta para Provérbios 22:6, com essa perspectiva, né, de um caminho indefinido para você, né, para nós pais, por exemplo, que estamos tentando descobrir qual é o caminho do filho, uma das coisas que a gente precisa entender é que não há um livro de regras realmente para isso. Não existe uma regra que se aplique a todos os filhos. Para toda criança, todo ser humano é diferente um do outro e as instruções vão variar de ser humano para ser humano. Cada um funciona de um jeito. Não adianta. Pais sábios são os que adotam sua instrução às características de cada filho. E essa instrução ela é extensiva para a igreja, ao lar, futuramente ao trabalho, à escola e por aí vai. Cada instrução se aplica de uma forma diferente para cada pessoa. Os pais tendem a cometer dois tipos de erro no que tange à instrução do filho. Primeiro, educar os filhos do mesmo modo como foram educados. Achar que a educação que você recebeu vai funcionar para o outro. Não necessariamente. Pode ser que algumas coisas funcionem, mas não necessariamente tudo, né? E o segundo erro é fazer a comparação entre os filhos. Se você tem mais de um filho, é natural você querer fazer comparações, mas entenda que isso também não funciona. Cada ser humano é de uma forma diferente. Aqui em casa, eu tenho um casal, um menino e uma menina. Por si só por isso já seria motivo para eles serem muito diferentes. Mas ainda, além disso, outras coisas também. Por exemplo, na questão da correção. Com a Ana Beatriz, a palmada no bumbum ou fazê-la perder algumas coisas era o jeito que funcionava para ela, para poder ela dobrar esse espírito selvagem da criança, né? Eu me lembro de uma situação em que a gente estava dentro do carro e no banco de trás ela gritando, causando um transtorno absurdo. E aí a Márcia fez uma ameaça para ela: olha, se você não calar sua boca, não parar de chorar, eu vou jogar esse ursinho aqui para jogar fora. E ela não levou fé, continuou chorando, chorando, chorando. Aí a Márcia foi e tacou pela janela o ursinho. E aí foi o que funcionou. A partir daí a gente começou a entender que enquanto ela não levasse a sério que a gente estava, as nossas, que nós estávamos realmente íamos cumprir aquilo que a gente estava falando, ela não se dobrava. Ela era impressionante assim, a força de vontade dela em descumprir as nossas ordens, né? Já com o Tiago, a gente percebeu o seguinte: palmada no bumbum dele, para ele, era a morte. Era uma coisa que machucava ele por dentro, assim, não era só por fora, era por dentro, era uma coisa que fazia muito mal à pessoa dele. Então, uma coisa que a gente praticamente não usou com ele foi isso, foi realmente a correção no sentido
da vara ou da palmadinha, né? Com ele, a questão era mesmo no castigo. O castigo era o método que funcionava melhor com ele. Então a gente teve que adaptar tudo na nossa vida para ele, para cada um. Por exemplo, o Tiago, uma coisa que me marcou muito nele também, até hoje ele é a figura do pacificador. Ele é um cara que não gosta muito de entrar em conflito com ninguém. E, e ele, quando criança, às vezes tinham meninos que tentavam bater nele e tal, e eu incentivava ele a reagir. E eu percebia que, para ele, a violência é algo que não faz parte da natureza dele. Ele não é assim, não funciona assim com ele. E eu percebi que ele tinha um jeito muito particular de resolver suas questões do jeito dele. Ele tinha um jeito de contornar os problemas que não precisava passar pela questão da agressividade, da violência. Então, eu tive que adaptar o meu jeito de homem, o jeito que eu aprendi a lidar com os problemas, a ele. Porque eu teria que usar um método que funcionava com ele, não comigo, né? Ele não era eu. Então, assim, precisamos realmente adaptar para os nossos métodos a peculiaridade de cada filho, né? Continuando no versículo, né? E mesmo com o passar dos anos não se desviará dele. Esse texto nos remete que a criança ela é estimulada a seguir os caminhos que Deus preparou para ela. Segundo os seus propósitos, ele não vai se desviar desses caminhos. Mas para que ele não se desvie desse caminho, primeira coisa ele tem que entender o quão ele está ligado a esse caminho, o quanto ele gosta, do quanto ele é bom naquilo que ele está fazendo. E vai precisar muito da nossa ajuda como pais para ele descobrir quem ele é, para que ele aprenda a se conhecer, para que ele aprenda a se amar e se aceitar do jeito que ele é. Aceitar as suas limitações, que ele conheça as suas limitações, conheça também as suas qualidades e ele possa explorar naquilo que ele é bom, né? E superar as limitações daquilo que ele não é tão bom. O que isso traz de vantagem, né? Quando ele sofrer uma pressão da sociedade para mudar o seu jeito de ser, ele vai permanecer fiel a si mesmo, firme e seguro em seu andar com Deus, né? Todos nós aqui que já somos mais velhos, passamos pela época aí de colégio, faculdade, tudo bem, e você sabe a pressão que você vai sofrer para não seguir, principalmente para você que é cristão, né? Para você não seguir o seu caminho que você aprendeu de seus pais, para você mudar uma série de coisas que você aprendeu que era certo, vão tentar desviar você do teu caminho, aquilo que você aprendeu. Mas quando você tem firmado em si mesmo muito claramente aquilo que você é e aquilo a quem você pertence, a quem você segue, eles vão ter mais dificuldade de mudar, de tentar te influenciar. Pelo menos comigo foi assim, eu creio que você também. Se você puder, deixa um comentário aí sobre a tua experiência, né? Então, assim, quando você caminha junto com o teu filho nessa descoberta do caminho que ele deve seguir, de quem ele é em Deus, você precisa ajudá-lo mostrando para ele aquilo que você está vendo, compartilhando com ele os dois lados, o lado bom e o ruim, o agradável e o desagradável, as coisas que ele precisa mudar e as coisas que ele precisa cultivar. As duas coisas precisam ser compartilhadas. Em Provérbios 20, 11, 12 diz o seguinte: até a criança mostra o que é por suas ações. O seu procedimento revelará se ela é pura e justa. Os ouvidos que ouvem e os olhos que veem foram feitos pelo Senhor. Nesse texto acima, Deus recomenda que observemos nossos filhos. Precisamos realmente nos envolver, ficar de olhos e ouvidos bem atentos para descobrir suas tendências, as habilidades, características boas e ruins e adaptar principalmente as nossas instruções a essas características, né? Como já foi dito, para as boas e saudáveis, cultiva
incentivo para que ele cultive, elogiar e afirmar. Para as mais perniciosas, sejam firmes ao contra-atacar essas tendências. Eu tenho, assim, eu estou falando de mim mesmo, assim, Alexandre, eu tenho uma característica que eu não gosto de me acomodar. Eu tenho, até gostaria de me acomodar às vezes, mas eu não consigo. Então, muitas das vezes, eu vi meus filhos fazendo coisas que não eram legais, que não me agradavam, e vi assim, poxa, vai ser muito mais tranquilo ficar quieto. Mas eu não consigo realmente entrar naquela política de deixar rolar, deixar a vida me levar. Na medida que eu via algo errado, algum desvio de conduta, eu tinha que ir para cima e tentar corrigir, porque era melhor corrigir na hora que você vê do que deixar uma coisa ruim se perpetuar e você vir a sofrer mais tarde. Você e eles também, né? É melhor que eles sejam corrigidos por você, pai que ama, por você, mãe que ama, do que deixar que o mundo faça isso do jeito deles, né? Então, esse é o sentido realmente de Provérbios 22:6, né? Estimule a criança a andar nos caminhos que Deus tem para ela, nos propósitos que Deus criou para ela. E ainda quando for velho, ele não se desviará dele. Tá bom? Obrigado por você ter ficado até aqui. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus. E até a próxima.